eu lhe pergunto, o que é concepção de mestre para você? Não somos nós que escolhemos a capoeira, acho que a capoeira escolhe você, né? O mestre, acho que ele tem que ter vários alunos, professores, que está dando aula, que vai dizer que ele é mestre. Inventaram o grão-mestre, mestriz, tanta coisa que tem isso, mas acho que o mestre mesmo é o camarada que tem vários alunos, professor, que estão dando aula para vários, que faz uma pirâmide, que essa coisa vai se crescendo, né? E vai se... É isso que eu entendo que é o mestre de capoeira. E chega um momento que você fala que a pessoa deve ser reconhecida, porque na verdade você não faz um mestre de capoeira, você reconhece um mestre de capoeira. Bom, meu nome é Célio Gomes, né? Sou mestre de capoeira Angola, reconhecido por mestre Cobra Mansa. Tenho 40 e alguns anos. Eu fui criado em Padre Miguel, né? Logo após que meus pais venderam a casa em Padre Miguel, o apartamento de Padre Miguel, fui lá para Cosmo. Eu não me habituei em Cosmo, morei um tempo no CMA, nesse projeto que eu trabalhei. E depois eu ganhei a minha primeira casa na Carobinha. O pessoal do projeto me deu essa casa. A segunda casa, que é essa que eu moro, eu também, há 6 anos atrás, eu comprei ela. Eu tive uma viagem para a França e aí eu comprei essa casa aí. Ou seja, eu já moro aqui há mais de 20 anos, já na Carobinha. Então ali que eu estou construindo meu pé de meia. Eu comecei capoeira na idade de meus 13 para 14 anos, com mestre poeira em Padre Miguel. Pô, fiquei com mestre poeira até meus... ligado a ele até meus 16 anos. Ele fazia um trabalho social na FEEM, era um espaço social que tinha lá em Padre Miguel. Esse amigo que me levou para lá na época, né, sabia que eu gostava dessa atividade, de movimentar o corpo, sem saber o que estava fazendo, mas ele já percebeu que eu gostava de capoeira, sem saber que eu estava fazendo capoeira. Célio morava aqui num apartamento quando chegou as pessoas que estavam perdendo as suas casas lá no centro, porque estavam dando ao Rio de Janeiro, queriam dar ao Rio de Janeiro uma imagem de cidade bela, maravilhosa. Então tinha que deslocar aquelas pessoas do centro da cidade, desmontar os morros. Aqui na Zona Oeste foi chegando pessoas que vieram de outros lugares sem estrutura nenhuma, não tinha força de segurança, e o povo é que tinha que se cuidar. Me lembro que para mim ir para Bangu, tinha rua que eu não podia passar, então eu tinha que me impor pela força, pela minha habilidade. A gente não tinha médico, o médico era a gente mesmo, era curandeiro, era o mateiro. Quando eu comecei, era pequeno, eu carregava pela mão, a mãe dele só deixava sair comigo, porque era muito pequeno. E eu procurava crianças muito bagunceiras, crianças mais bagunceiras, eu dava aula separada. Os mais quietos também, o Célio era muito quieto. Eu falei, é isso aí que eu quero. Porque vamos lá, calado é vencedor quando tem juízo certo. Mas o Célio não falava nada. Um dia eu perguntei, Célio, o que tu quer da vida? Que quando você crescer? Ele falou, quando eu crescer quero ser igual o senhor, andar bem arrumado e ter belas mulheres. Isso é uma coisa que ele falou, mais ou menos isso. Porque tinha um diário de todos os alunos, o que eles pensavam, o que eles achavam que podia acrescentar dentro da capoeira. Eu quero ser um pintor de parede, eu quero isso. Tudo isso eu guardava. E o Célio era destaque, porque ele dava saltos, sabe? Era centro de atenção, tinha o que chama de uma liderança espontânea, falava pouco, tinha uma boa gargalhada, sorriso, mas falava pouco, era um pouco fechado. Mas na capoeira acho que ele se situava muito bem, porque a gente viajava, ia para as cachoeiras, ia para a praia, dentro da praia, dentro do trem, a gente está brincando, a gente está sorrindo, mas nós estamos falando, amanhã vai ser o teu dia. Quando eu comecei a frequentar a rua, né, através do mestre Disseu, na época também era aluno do mestre Poeira, aí ele me levou para conhecer o pessoal aqui da Roda da Central, né, que tinha uma roda ali na Central. Então comecei a fazer parte daquele grupo. Aí
a gente ia para fazer roda na Central, roda ali no Largo da Carioca, roda em Copacabana, que era o que mais a gente fazia, né? Que era o que mais dava dinheiro aí em Copacabana. Quando falou capoeira de rua, a gente fazia show de rua. A verdade é isso, né? Capoeira de rua, a gente fazia show na rua e pulava, tinha negócio de arco de faca, passava chapéu para pegar um dinheirinho, né? E dali a gente foi pegando um afeto de amizade, jogamos muito, passamos muitas coisas, muito sofrimento, muita fome também. A gente, essa parte, passamos muito, sofreu muito. Tem que ver que a gente ficava na rua até tarde. A gente chegava na nossa casa, era 4 e pouco da manhã, 5 horas. Quando tinha casa, eu mesmo não tinha casa, dormia muitas vezes na rua. Ele, para mim, quantas vezes ficou na Central, muito lugar, ou aqui embaixo para pegar ônibus, ficava até no outro dia, para voltar outro dia, para poder trabalhar até 10 ou 9 horas da manhã de novo, para chegar para poder trabalhar de novo, fazer show para os gringos. Naquele momento ali, o pessoal, ele vivia do seu próprio corpo, né, da própria capoeira. Então, assim, fazia todo aquele movimento, cada um tinha um solo para fazer. Né? Eu, naquela época, eu dava muito salto. A minha parte era essa. Né? O pessoal tocava o berimbau, fazia vários movimentos, salto mortal, aquela onda toda. E depois disso eu fazia a mesma coisa, e outros mais faziam também a mesma coisa. E depois a gente passava o chapéu. Passava para o chapéu, juntava aquela grana, e quando o pessoal se dispersava, a gente dava uma descansada, depois voltava de novo com outro grupo de pessoas e fazia a mesma coisa. No final da tarde, a gente dividia aquela grana. Né? E eu, naquela época, eu era o estia. O que é o estia? O estia era o camarada que dependia de quanto os mais velhos iam dar. Por exemplo, deu 30 para cada um. Aí o pessoal ia ver quanto que ia tirar daqueles 30 de cada um para poder me dar. Entendeu? E aí eu era o mais novo, eu ganhava menos por causa disso. A rua te dá assim, ou você fica tão malandro demais, tão esperto demais, que você não acredita mais em ninguém fora, que você tem tanta visão e tão esperteza, você acha que todo mundo está te dando volta, todo mundo quer ser mais que você. Então aí você acaba se perdendo na rua. Quando você fica na rua, você acaba se perdendo. A verdade de rua mesmo, são poucos que conseguiu vencer, né? Como tem um Disseu que mora lá fora na Europa, né? Lá fora. E tem como ele aqui que conseguiu vencer para mim, hoje está com cobrinha mansa. E tem eu hoje, graças a Deus, também tem meu trabalho de capoeira, essas coisas a gente conseguimos. Não foi fácil. Não foi fácil. Por que não foi fácil? Na nossa época, a gente, tipo assim, ele, assim, na fase, a gente era muito novo, né? Assim, a verdade era novo. A gente era novo na época e acontecia, tinha muita briga. E a gente era jovem. E era muita guerra. Capoeira naquela época, a gente tinha que provar, tipo assim, não ia provar, as pessoas toda hora estavam testando a gente. Na capoeira Angola, nós costumamos dizer que para ser bom capoeira não precisa bater. E isso é fato, é claro. Né? Mas assim, quando você vai para capoeira, você encontra vários capoeiras, várias mentes diferentes, você não vai encontrar essa filosofia, você vai encontrar capoeira. Então um vai falar que capoeira que é bom tem que sair, capoeira que é bom não deixa o pé pegar, capoeira que é bom não corre da raia. Então quando você tem essa convivência, você fica um capoeirista safo. Ou seja, se você tiver de fazer um jogo pegado, um jogo trocado, você também vai fazer numa satisfação. Entendeu? Mas naquela época mesmo, na época da Central, que o mestre Lencinho, às vezes falava assim, o jogo estava firme, aí ele parava a roda e falava assim, ó, vamos tocar o jogo, o toque da morte aí. Entendeu? Só sai um vivo. Entendeu? E aí o pau comia entre ele, mas o problema estava sendo. Então hoje não existe mais isso. Mas assim, naquele momento, a capoeira na rua não tinha uma regra. Tinha o mestre da capoeira, tinha aquele camarada que tinha um respeito, que conquistava seu espaço, mas não tinha essa regra, né? Essa educação toda, entendeu? Que hoje em dia tem. Mas para mim foi muito bom ter passado por uma época crítica na capoeira também, né? Uma época que ninguém parava o pé em mim, mano. Eu tive que sair. Entendeu? E outra coisa, quando também eu venho para Capoeira Angola também, eu também encontro também
algumas pessoas que me cobravam de uma forma firme, e a minha sorte é que eu já tinha uma experiência passada. Vocês não têm noção do quanto esse neguinho já sofreu jogando capoeira comigo. Mas foi tudo por amor. Tudo com respeito e tudo por amor. Ele era um moleque zebedeu. Eu era angolinha. Então não tem como fazer assim. Ele era um moleque zebedeu e eu era angolinha. Mas o meu neguinho passou todas as dificuldades de vida normal, passou todas as dificuldades. E eu sei disso porque também estava não presente, mas passando todas as dificuldades em paralelo. Mas tá aí. Tá aí. É o meu neguinho, é mestre de capoeira, e se ele se retar, ele vai dar um trabalho do caralho para vocês. Para mim, não. Eu sei qual é o mecanismo dele. Foi o primeiro mestre, essa aqui é minha afilhada, ninguém mexe a mão, não sei o quê, pererê. Ficava nessa proteção toda, foi o mestre Angolinha. A forma que ele tinha, que a princípio muitos não entenderam, mas a forma que ele teve de me apadrinhar foi toda vez que ele chegava na roda, eu tava no berimbau, ele me tirava, me dava um sacode, me dava no sacode, entendeu? E depois as pessoas comentavam, né? Pô, o cara não gosta de você. Mas na verdade ele falava que ele estava me preparando para o futuro. Ou seja, realmente preparou, né, cara? Eu tenho muito a agradecer da mestre Angolinha também. Fui levado por um amigo meu, né? Ele era o mais velho da turma na época. Aí ele me levou nessa roda de Caxias. Na festa de Santo Antônio. Tá. E o que acontece? A roda começava tarde. Começava tipo 10 horas da noite. O pessoal esperava os comércios fechar para começar essa roda. Então, quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Só que tava rolando uma roda onde tinha o grupo Capoeira Angola Pelourinho na época lá. Entendeu? O pessoal de preto e amarelo, mas eu não sabia quem era quem. Só que eu vi a diferença daquela capoeira com os demais. Entendeu? Aí foi aí que eu comecei a perguntar a alguns amigos meus que capoeira era aquela, quem era aqueles caras. Aí o pessoal veio começando a me falar que era o grupo Capoeira Angola Pelourinho do Rio de Janeiro, liderado por mestre Moraes, etc e tal. E a pessoa mais próxima a gente, na época, era o mestre Muca, que também fazia capoeira show com a gente, mas já estava com mais influência daquela capoeira, né, daquela capoeira Angola, com o pessoal de Caxias, que também era moleque lá, né, chegou lá moleque. E aí, como ele também era aluno do mestre Poeira, nós fizemos um grupo em relação à capoeira Angola para treinar com ele, entendeu? Aí fiquei com ele por algum tempo e logo após eu fui treinar nesse grupo chamado Capoeira Angola Pelourinho, o mestre Manuel. Pô, cara, a minha vivência com o mestre Manuel foi muito boa, entendeu? Foi um momento assim que foi o momento que eu mais me conscientizei com a capoeira Angola, né? Entendeu? Assim, naquele momento era todo mundo junto, esses mestres aí
passaram na mão de Mestre Moraes. Naquele momento era todo mundo junto. Então era uma conscientização do que realmente era a capoeira Angola. Assim. A gente conversava muito, o pessoal lia muito texto. Aí eu fui me purificando, entendendo realmente o que era a capoeira Angola. Naquele momento, eu acho que a minha formação enquanto capoeira Angola foi essa passagem aí do GCAP para cá. Quando eu passo a fazer parte do grupo Capoeira Angola Pelourinho, né, eu passo a ter uma consciência, né, da minha própria história enquanto afrodescendente, e isso me empolgou a ponto de estudar, pesquisar e começar a correr atrás a fundo, né, da história, né, desse movimento, né, não só o movimento Capoeira Angola, mas do movimento político também, a ponto de eu trazer toda essa bagagem assim, e montar esse projeto assim, de arte e educação, favorecendo a comunidade aqui no Rio de Janeiro, né? A galera que vem da comunidade de área de risco, né? Aí quando vem o Célio, vem a Nu, veio o Seu. O meu projeto era isso, era projetar isso, né? Independente de qual forma fosse, né? Como a capoeira me proporcionou muita coisa, então, vamos dizer, e era passar isso para eles, a ponto de que eles chegam e depois decidem, ou continuam ou não continuam. Eu tenho minha forma de trabalho, minha filosofia de trabalho, e às vezes, né, não bate com um pai que está criando um filho, né? Então chega uma hora, o filho já pega uma certa idade, acha que já tem que caminhar sozinho, acha que o pai está errado. Então foi dessa forma que a gente começou a bater um pouco de frente, né? No sério, né? Que eu falei, não é por aí, o caminho é por aqui. Não, mas tem que ser assim, e tal. Eu falei, eu sou daquela, você já sabe, então passa na frente. Eu, como não sei nada, eu vou devagar. Então ele passou, montou o grupo que vem lá, o Daniel, né? O compadre que foi junto. Eles deram um apoio também, um pessoal que foi com ele e tal, mas que depois o grupo não conseguiu, como eu falei, às vezes, ele andar sozinho é aquilo, né? Tem que segurar a onda, está sozinho, tem que segurar a onda, certo? E de repente, eu não sei o que houve, assim não segurou e partiu para a fita, né? Comércio, mestre Cobra Mansa, mestre Jurandir e tal, também, que eu não questionei, que eu acho que também é a continuidade. Certo? Eu ficaria muito triste, muito indignado, depois o cara tem 10 anos comigo, treinando ali, dando minha energia, prática, teórica, explicando tudo e tal, e depois de 10 anos o cara vira, mestre, vou fazer Kung Fu, Karatê, Judô, entendeu? Aí desperdiçar energia, né? Mas se a pessoa saiu, mas deu a continuidade, é sinal que a minha parte eu fiz. Consegui dar e plantar a semente da capoeira, né, dentro da pessoa, e dar essa continuidade e criar o mesmo pensamento, né, que a capoeira pode ser um veículo da busca da cidadania, da autoestima, né, numa sociedade que a gente vive, né, cheia de preconceitos, né, desigualdade social. Eu comecei o Quem Vem Lá, as primeiras aulas que eu comecei a dar foi lá na CEL, uma faculdade que tinha ali no Flamengo ali, hoje em dia reformaram ela, mas na época era um espaço abandonado. E as pessoas que me convidaram para me dar aula naquela época foi um pessoal de somaterapia. E logo após eu vim aqui para o Circo Voador. A diretora da época cedeu a gente o Circo Voador, só que naquelas condições, né, cara? As pessoas em situação de risco que moravam lá, entendeu? Aí defecava no espaço, a gente tinha que lavar, entendeu? Segunda, quarta e sexta a gente tinha que lavar o espaço todinho, ou seja, tirar cocô de mendigo, pra gente poder treinar capoeira, né, cara? E fora dar o papo, né, que às vezes a galera cheirava cola beça naquela época, a gente tinha que ir lá conversar pro cara cheirar um pouco mais distante, a gente ia trabalhar com a capoeira ali. Então, assim, não foi tão fácil, né, cara? E com 2 anos de existência, eu recebo o convite do mestre Cobra Mansa para fazer parte da FICA. E ali eu peguei meus primeiros reconhecimentos. E foi de Trenel contra mestre. E depois, eu mesmo sendo fora da FICA, eu vim ser reconhecida mestre dentro da FICA.
O processo evolutivo do Célio dentro da capoeira é um processo de crescimento. Eu acompanhei ele desde o tempo da roda de Caxias, né, e venho acompanhando a vida dele durante todo esse período e até hoje sendo mestre de capoeira. Olha, na verdade a relação entre eu e o Célio é uma coisa assim, mestre, discípulo, amigo, pai, irmão. É uma coisa bem complexa e confusa ao mesmo tempo. A gente brinca, briga, né? Então eu acho que é uma relação bem legal e uma relação de respeito, para mim, essa que é a mais importante. Na verdade, a nossa relação não ficou tão abalada com a saída dele, da FICA, né? Foi uma coisa que a gente continuou a nossa relação até hoje e sempre num respeito mútuo, né? Eu tenho muito carinho, então as pessoas que eu tenho carinho, eu continuo criticando, continuo falando. Eu até falei com ele, o ruim vai ser o dia que eu parar de falar. Aí você começa a ficar preocupado, porque realmente... E é a mesma relação que eu tenho com o meu mestre. Eu fico preocupado quando ele começa a parar de falar, começa a parar de dizer que tá ruim. Aí eu digo, ih, caramba, se não tá ruim é porque também não tá bom. Mas para o mestre, por exemplo, às vezes é uma relação muito desgastante. Você imagine aí, um mestre que tem 30, 40 alunos. Pô, meu irmão, é 30, 40 filhos, pô, sabe? Cuidar de 30, 40 filhos não é fácil, porque são filhos que têm ideias diferentes, maneiras diferentes, comportamentos diferentes. E aí você tem que ter uma habilidade muito grande para poder lidar com isso, né? E aí briga entre os irmãos, né? E aí? A minha relação com o meu mestre, cara, sempre foi uma relação muito boa, né? De irmão, de respeito. Eu tenho meu mestre assim como é o meu ídolo, né, cara? Assim, um camarada que, além de ser bom capoeirista, é boa pessoa, tem bom coração, entendeu? Pessoa que me apoiou o tempo todo, né? Eu dentro da FICA e fora da FICA, o camarada sempre me apoiou, né? Então, assim, um camarada que eu tenho grande respeito, assim, um camarada que tem o maior prazer, não usando o nome dele, mas eu tenho o prazer de falar dele, enquanto mestre de capoeira, porque é uma pessoa que ele consegue passar pra gente o que é ser humano, né? O que é ser humano. Então, assim, Cobra Mansa é uma pessoa muito especial. Desde a primeira vez que eu vi o mestre, eu sabia que ele era meu mestre, assim. Olha, o convívio com o mestre Célio era uma coisa desafiadora para mim, assim. Porque quando eu comecei a treinar, logo na primeira semana tinha uma rodinha treino, né? E era todo mundo criança, adolescente e tal. E já na primeira semana eu entrei na roda de maluca, né? E ele me deu uma banda que eu caí de bunda no chão. E eu falei, eu não vou parar de treinar enquanto eu não der uma nele. Era uma relação meio de amor e ódio. Conviver com o Célio foi conviver com, sabe, conhecer o mundo da capoeira mesmo, porque eu não conhecia nada. E quando eu cheguei, tinha um grupo de, acho que mais ou menos umas 10 pessoas, assim, que era um grupo particularmente assim, que eu era apaixonada, porque a galera era muito amiga, fazia muita coisa junto. E conviver com o Célio era não só conviver com o Célio, era conviver com esse grupo, né? E foi bem interessante, foi bem legal. O Célio tem as questões dele, né? Ele era bravo, assim, mas ao mesmo tempo era muito amigo. É um momento de decadência mesmo da Lapa, era o momento que a gente conviveu ali, né? E muito especial, né? Porque existia um movimento ali brotando, uma sementinha muito quase invisível começou a brotar ali, né? Naquela reocupação daquele espaço, né? Porque aí foi quando começou a fundição também a ser muita poeira, muita sujeira, muito
muito isso, um espaço abandonado que você começa ali a acender uma luz, né? Eu não me agrado mais com qualquer coisa dentro da capoeira, especificamente falando de capoeira Angola, né? Porque assim, eu sei que existem outros contextos de capoeira, eu gosto, respeito, mas eu faço capoeira Angola. A capoeira que realmente me interessa, a capoeira que me completa é a capoeira Angola. E eu vejo várias coisas aí acontecendo e tal, que, enfim, não estou aqui apontando o dedo, porque as pessoas têm direito de fazer o que elas querem, mas nem tudo me agrada. Nem tudo me agrada mesmo. Eu estou falando dentro do contexto de capoeira Angola. E, cara, eu não posso negar que o Célio hoje, para mim, dentro do Rio de Janeiro, é um dos grandes nomes no que diz respeito à manutenção. Ele está preocupado em dar continuidade às coisas muito positivas da capoeira Angola, das coisas boas, sabe? Ele tem seriedade. E o Célio foi muito criticado quando começou a dar aula, assim, os mestres mais antigos meio que queriam boicotar ele mesmo, porque ele era um cara novo, começou a dar aula, e ele se colocou ali naquele cenário que era um cenário já de uma capoeira já construída e tal, ele se colocou, peitou mesmo, foi super corajoso, e eu vejo hoje em dia esses mesmos mestres que questionaram ele começando a dar aula, indo lá na roda, falando muito bem do trabalho dele, da postura dele como mestre. A capoeira ela te permite você individualmente crescer, se conhecer e coletivamente você compartilhar disso, porque você não faz capoeira sozinho. Você pode viver capoeira, mas você precisa de pessoas em comunidade para você poder dar seguimento no processo. Ninguém sozinho constrói nada e perdura nada. Então eu acho que é isso, o futuro que a gente espera é um futuro que a gente consiga conciliar todo o aprendizado que a gente teve, entendeu? Um futuro que as pessoas queiram fazer parte desse aprendizado, convivendo em comunidade com a gente, nessa família, e que a nossa família cresça de forma bem mesmo coesa, que ela seja uma coisa mesmo tradicional. Eu acho que a capoeira, nesse sentido, hoje, se ela sempre foi uma ferramenta de libertação e de lugar de encontro entre as pessoas, né, entre aliança, um lugar de aliança social, política, espiritual, familiar, eu acho que o nosso grupo tem isso, né, que é essa coisa de formar um clã, de formar uma família, de respeitar sempre, de valorizar sempre o que cada um tem de bom. Isso é uma coisa que a gente tem de muito legal. E vai nesse sentido do candomblé também, por conta do nosso mestre, dele ser uma pessoa espiritualizada, de entender a importância da família e de tudo isso, né? Eu acho que o nosso grupo está nesse lugar. Usando um pouco aqui as palavras do mestre Cobra Mansa, né? Que ele entende como conceito de mandinga, né? Fazer do pouco muito. E eu acho que o Célio, ele é a própria mandinga nesse lugar, né? Eu acho que isso é um diferencial do cara que tem essa coisa, sabe, que leva a capoeira a sério, que tem esse caminho de mestre mesmo, e o outro que tá ali dando aula, né? Porque formar, fazer a gente fazer movimento, eu acho que é fácil, né? Você tem uma técnica ali que você vai lá e ensina movimento e tal. Agora, você construir gente apaixonada pela capoeira, que quer se dedicar, que quer ser discípulo mesmo, quer te seguir, eu acho isso essencial. E, cara, mestre capoeira pra mim tem que ter história pra contar. E no meu conceito, essa história não é só roda. Pode ser que para uns sejam, mas para mim não é. Porque se a gente for levar em consideração essa coisa da roda, então daqui a 20 anos todo mundo vai ser mestre. Porque estava todo mundo na roda. Aquele cara que está na roda de capoeira, ele faz capoeira ali há 20, 25 anos, 30 anos. O simples fato dele chegar na roda, tocar um berimbau, cantar, tal, ficar ali, então ele vai ser mestre também. E para mim é algo bem mais amplo, cara. A roda de capoeira, isso eu posso dizer com certeza, ela é maior do que qualquer um. Então todos têm que respeitar. Então a gente que faz parte de uma roda de capoeira, quando a gente está numa roda de capoeira, hoje no Rio de Janeiro, todo mundo é responsável por ela. Por mais que a roda seja do mestre fulano de tal, do mestre Beltrano, a roda pode ser de quem for. Mas se é uma roda de capoeira Angola, todo mundo que está ali é responsável.
comecei a fazer a roda nos arcos, nós tivemos um privilégio, né, cara? Depois a gente começava a roda 7 horas da noite, dependendo, essa roda acabava meia-noite, né? E, pô, recebi muitos bons capoeiristas aqui nessa roda. Recebi mestre Russo, recebi mestre Peixe, e mestre Cobra Mansa, mestre Jurandir, entendeu? Pessoas que eu conheci na hora ali, entendeu? Então era uma roda assim que tinha seu axé, né, cara? A roda aqui dos Arcos da Lapa. Né? Toda sexta-feira, vi uma galera de fora, entre o pessoal de capoeira Angola e entre o pessoal de capoeira regional, mas sempre todo mundo dentro de uma harmonia. Na época dos Arcos, foi um momento de alta afirmação da minha parte. Naquela época não existia crack, existia mais a cola. Então, pô, a Lapa era no reduto onde os meninos, né, de situação de risco estavam. E às vezes os camaradas queriam entrar na roda de qualquer forma, aí eu metia uma bronca que não ia entrar, entendeu? Daquele jeito não, que tinha que largar a cola. Na outra sexta-feira o cara podia vir, menos naquele dia. E aí eu fui conquistando o espaço com a galera, assim. Às vezes o camarada naquele dia ficava vendo, aí na outra sexta-feira o camarada voltava limpinho, sem cola, falava, pô, posso jogar aí? Eu não tô com cola não e tal. E a capoeira no Lavradio, ela já tem uma outra consistência, né, cara? É uma coisa mais familiar, a coisa tá com mais força, né? As pessoas já têm um olhar diferente. Naquele primeiro momento, aqui nos arcos, eu tive que autoafirmar. Toda hora parava aí para dar um esporro em um ou outro, né? E hoje, na feira, o tempo se passou, ou seja, 20 anos já, né, cara? Já não preciso mais disso, né, cara? A roda em si, ela já impõe um respeito, as pessoas que vão lá vão com o maior carinho, vão com a maior alegria, enfim. Capoeirista de várias formas. E as pessoas respeitam a tradição da roda. A importância da gente estar aqui a gente está no olho do furacão, né, meu irmão? O olho da cultura. Eu acho que a Lapa é isso, né, cara? O olho do furacão mesmo, não tem jeito. Esse espaço aqui tem um dono, né? Por ser uma casa de fazer ferro, né? Esses trabalhos manual de ferro no passado. E na história dos orixás, o Ogum, o orixá que eu carrego, ele era ferreiro também. Então eu acredito que essa casa aqui seja desse orixá, porque ela é toda feita de ferro. Além de ser feita de ferro, foi fundição no passado. Eu acredito que a capoeira, a nossa capoeira aqui dentro, tem uma ajuda espiritual sim. Entendeu? Dessa ancestralidade que passou aqui, entendeu? Que a gente tem muito respeito. Cada dia que eu agradeço aqui por estar aqui nesse espaço, agradeço a eles também. Essa questão do apelido, cara, o apelido de Urubu na minha vida, ele foi colocado através de um amigo meu, né, que é o Disseu, que é o mestre Disseu hoje. Mas naquela época ele teve uma outra visão, né? Ele me botou um apelido, naquela época de rua. Segundo ele me comparou, porque o urubu ele plana no alto, né? Ele plana no ar. E como meu estilo de capoeira era um estilo de muito salto, ele fez essa comparação. Ou seja, pegou esse apelido. Perdurou por alguns anos. Mas depois que você começa a ter a maioridade, começa a ter um pouco mais de maturidade, eu comecei a perceber que em alguns lugares, fora a capoeira, aquele apelido era pejorativo. Eu fui numa escola, na Barra, se eu não me engano, que um aluno meu dava aula, e ele me apresentou para as crianças, para os diretores, para os pais e mães que estavam na época, me apresentou como urubu. Da criança ao mais velho começaram a rir. Entendeu? Que foi engraçado. Todo mundo sendo apresentado pelo nome, o único preto ali era sendo apresentado como urubu. Então essas coisas começaram a me fazer refletir. E em cima disso aí, eu comecei a ler algumas questões em relação ao negro. E comecei a perceber, e comecei a ver, que na África, quando os portugueses e os holandeses foram na África trazer os negros para o Brasil, ali eles já começaram
apelidar o negro. Porque assim, cada negro daquele ali tinha seu nome. De família, tinha seu nome de comunidade. E a partir do momento que ele vem no Brasil, eles chegam aqui, é mudado toda a sua cultura. Eu acho que o apelido, principalmente pejorativo, é a continuidade de um ato escravista. Quando eu tirei o apelido de urubu, me parece que eu tomei o ebó, me limpei e comecei uma nova vida, né? E nessa nova vida, eu retorno, algumas coisas começam a fluir, né? E uma dessas coisas foi voltar a estudar, né, cara? Voltar a escrever de novo, a estar ali na sala de aula, aprender, né? Porque eu acho que com isso eu vou ter muito mais condição de enfrentar a sociedade. A escola por si só, ela não te ensina nada. É você que tem que procurar a se estudar, a estudar o que você gosta, o que você quer. Então, você tem que ter um mínimo básico, né? Que é saber ler e escrever bem. Então, eu pedi para que ele, pelo menos essa parte básica, para que ele pudesse ler as coisas, ter um entendimento, né? Poder escrever um texto. Então, eu acho que isso era o mínimo para ele ser um mestre de capoeira. E eu acho que esse foi um dos motivos que me leva na verdade, a declarar ele como mestre apoiado por mim. Existe um provérbio africano que ele fala: enquanto o leão não contar sua história, a história vai ser do caçador. E eu acho que enquanto nós, como negros, como capoeiristas, não se preparar para poder contar a nossa história, a história vai ser sempre a dos outros. E eu já estou cansado de ser falado, eu quero falar. Você pode ver o Sankofa, né, que tem aquele pássaro que, você levantar no futuro, você tem que olhar para trás, velho, do passado, certo? Respeitar o passado, não é querer só avançar. Tudo está ligado a uma história. Todas as manifestações de matriz africana, jongo, você sabe, elas são sempre feitas em círculo. Sempre feita em círculo, como o candomblé é um círculo, o jongo é um círculo, a capoeira também é uma roda que resgata, a pequena roda resgata a grande roda que é o mundo. Se não houver conscientização, meu velho, não vai haver educação, ainda mais no Brasil, certo? Nós vamos continuar aí, ó, metendo a mão no armamento, drogando, roubando, fazendo o que o sistema quer. Sem a capoeira na vida dele, ele seria o meu neguinho troncho na vida. Assim como sem a capoeira na minha vida, eu seria troncho. E vocês jogar com ele de forma troncha, não, ele jogar troncho com vocês, ou eu jogar troncho com vocês, é problema para vocês. E o Célio é uma dessas pessoas que conseguiu se erguer, né, cara, montar o trabalho dele. Eu fico muito emocionado, porque naquele tempo a capoeira não era tão valorizada, não. Você tinha que levantar voo mesmo. Lembro do Célio, lembro de Disseu, Cobra Mansa, Índio Linguinha, tanta gente que eu vi, garoto, que tem uma admiração. E a gente fala, qual é a oportunidade, qual é a proposta que o mercado de trabalho vai dar a essas crianças? E agora a gente vê que a capoeira é reconhecida como patrimônio, quer dizer, graças a eles, né, graças a nós. Vários capoeiristas do subúrbio, né, principalmente das periferias, a gente que teve um processo de crescimento difícil, né, morou na favela, morou em condições muito difíceis, a tendência da gente era acompanhar, né, as estatísticas, ou seja, quem nasce na favela vai virar bandido, né, e já tem, se um se salvar é muito. E a partir do momento que a capoeira começa a entrar na minha vida, na vida das pessoas da Roda de Caxias, e, né, o próprio Célio também, a gente vai tendo um entendimento melhor e a gente vai se afastando dessas estatísticas, até que você consegue sair.
né? E eu acho que o que acontece com a gente é isso, a gente conseguiu sair, né? A gente foi se afastando tanto que conseguimos sair. E o mais importante, eu acho que a gente hoje vira símbolo para que outras pessoas entendam de que é possível sair. Logo que eu saí da rua, eu fui ser aluno no projeto chamado Semear. E dentro desse projeto, eu comecei, nas horas vagas, na hora do almoço, a ensinar capoeira aos meninos. Comecei a ensinar capoeira aos meninos. E aí, ali, através daquilo ali, a dona do projeto, que era a dona Amélia, viu essa movimentação, se interessou e perguntou para mim se eu estava afim de assumir aquele espaço, de pegar aquele compromissozinho. Ela me dava uma grana por mês e logo após ela assinou minha carteira. Eu fiquei lá durante 16 anos nesse projeto. Aí foi a minha saída da rua. A minha saída da rua foi através desse projeto. As crianças do CMA, Célio era como se fosse uma esperança, né, cara? Porque contava a história dele, né? Eu moro na rua aí, moro em comunidade carente, eu cheguei aqui, até aqui, por que você não pode também? E ele conseguia despertar, ser centro de atenção daquela turma. Porque a maioria dos jovens não tinha casa para morar, não tinha alguns dependentes químicos, né? E ele conseguiu se equilibrar e mostrar, cara, que independente, com tanta dificuldade aí pertinente, um jovem aí que parece que não tem estrutura nenhuma, tá uma luz, lá parece que não tem, mas tem uma luz lá no fim do túnel, e ele, esse jovem, que é o representante dessa massa aí. Eu tive a oportunidade de viajar, entendeu? Viajar, conhecer gente, conhecer pessoas, né? Pô, uma vida humilde. Assim, eu tive uma vida... Eu lembro que assim, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu lembrei muito de uma frase que meu pai falava, né? Meu pai dizia que, pelo fato de eu não ter tido estudo, eu nunca ia conseguir viajar para o States, né? Uma coisa que quando eu era moleque eu falava que queria viajar. E a África me deu essa oportunidade na época. Então eu sou muito grato. Eu estou feliz da vida que ele está lá em cima. Quando eu estava chegando da Alemanha, eu encontrei com ele no aeroporto vindo dos Estados Unidos. Ele veio me buscar, mestre. Não, eu estou chegando da Alemanha por quê? Eu pensei todo alegre, mas nem sabia que... Mas eu fico feliz que foi para os Estados Unidos, dei um abraço nele, né? Então, o primeiro reconhecimento foi do público, que valorizou o Célio, que valorizou, que valor Cobra Mansa, que valor o Índio Linguim, que valorizou tanta gente. Outros capoeiristas se organizaram e botaram o uniforme de capoeirista, tiveram que botar um nome nos peitos para ser reconhecido. Ele não, foi reconhecimento, foi público e notório. É eu que reconheço ele, eu reconheço o trabalho dele, muito bom, eu fico muito feliz. O mundo é do seu tamanho, né? Se a sua cabeça é desse tamanho, o mundo também vai ser desse tamanho. Mas se a sua cabeça é aberta para o mundo, né? Então o mundo também vai ser aberto para você. Eu acho que o mestre de capoeira, no dia de hoje, não dá para ele ter uma cabeça muito pequena, sabe? Ele tem que ter uma cabeça mais ampla. Até para poder ter um entendimento melhor da capoeira. Muitas vezes, eu vou buscar o entendimento da capoeira, às vezes, em outros elementos, né? E isso vai me trazer o entendimento do que eu estou fazendo. A capoeira Angola é isso, é jogo de raciocínio, o jogo da vida é isso, ela te obriga a pensar um passo que vai dar na vida, a visão de mundo, de como lidar, né, da pequena roda para a grande roda, como pisar, como lidar no jogo da vida, né? Lidar com a malandragem, inveja, falsidade, tudo está aí. Então, eu acho que esse processo agora aí, dele, nessa virada como mestre agora, é uma outra fase, é
uma outra fase que não vai ser eu que vou, né? Da capoeira que vai começar a cobrar dele, né? Nessa questão dele ser mestre de capoeira, para mim foi na hora. E o meu neguinho continua sendo de Bambaê. Ah, eu vou bater nele na hora que eu quiser, mas ele é de Bambaê. Acho que todos os líderes espiritual, toda essa liderança, de alguma forma, ele sentou no chão para conversar com o seu povo, né? Então, assim, nas histórias de matriz africana, diz que os mais velhos sentavam em roda e sentavam ali no chão para estar contando as suas histórias. Então, acho que você mexe a isso, é você não se iludir, né, cara? Não pegar o título de mestre e botar acima da humanidade. Entendeu? É diferente o cara ser galo de briga e saber a malícia. Galo de briga é mole. Por que galo de briga é mole? Você pega os moleques da comunidade do morro, só ensina a gingar, você é galo de briga, ponto, acabou. Agora, vamos mostrar a malandragem. Pega a malandragem que ele já está acostumado a pular para lá, ver as coisas acontecendo, bota essa mandinga aqui e vão jogar para ver que você consegue jogar. Dá uma rasteira, dá uma benção, dá um piso, você fala, rapaz, onde esse moleque tinha hoje? Você tenta dar o bote e já está pulsando você por cima. Aí é diferente. Você não viu o Sérgio ainda jogar capoeira. Jogar capoeira mesmo, vocês não viu assim, pá, com o negócio, tá, jogar capoeira mesmo, jogar mesmo, o bicho fica sinistro. Parece que vem toda a raiz, todos os dendê, parece que todos os ouros, tu não sei, todos os africanos, parece que bota ali na hora assim, agora é a hora. Tiver a bateria tocando bem, canto bem, energia bem, acabou. É ali que é a hora. Aí você vai ver jogando capoeira, você fala assim, rapaz. Olha, o que faz a capoeira Angola diferente, na verdade, é a forma de viver capoeira. Né? O angoleiro, ele tem obrigação de ser um capoeirista, não simplesmente um jogador de capoeira. Pô, a capoeira representa o ar que eu respiro, o passo que eu dou, tudo, entendeu? Assim, porque todas as relações que eu tenho hoje foi por causa da capoeira. Tudo que você imagina que eu tenho foi a capoeira que me aproximou. Se eu tenho amizade de vocês, foi a capoeira que me aproximou. Se eu tenho a minha casa, foi a capoeira que me deu. Se eu, em algum momento, eu tive que ter algum dinheiro, foi a capoeira que me deu. Né? Então, assim, a capoeira ela é sem palavras, entendeu? Ela significa tudo. De família de carnal mesmo, eu nunca tive... Infelizmente, porra, eu não falava com meus pais, meu pai morreu sem falar comigo, minha falecida irmã também. Então, quer dizer, na família nossa, a gente sempre tivemos atrito. Né? Então, aonde eu consegui ter realmente um carinho, foi na capoeira. Entendeu como é que é? Então, por isso que eu gosto que vocês tratem a gente como família. Entendeu? Exatamente porque dentro da minha própria família carnal, eu nunca tive isso, esse carinho todo. E já com os alunos, com a rapaziada da capoeira, eu sinto que as pessoas têm um respeito, têm um carinho. Então, é isso que eu vejo como família. Entendeu? Então, por isso que eu gosto que vamos se tratar como família, que eu acho que família consegue vencer, né? É isso.